Bora lá então, galera. Dica aqui para quem tem pela frente uma produção de texto, tá? Então vamos lá falar de produção de texto. Professor, que dica é essa? Essa é uma dica específica de bancas examinadoras. E lembra que o seu texto ele pode ter as duas modalidades aqui mais comuns do texto dissertativo, principalmente nos grandes certames. Ele pode ser um texto dissertativo argumentativo, quando você precisa defender uma tese, lembra disso, ou ainda pode ser um texto meramente expositivo. Beleza, só vou escrever informações sobre o tema. Nas duas possibilidades, a gente precisa aqui fundamentar a nossa análise. Então há aqui a necessidade de fundamentação. E aqui, óbvio, é que você vai gastar todo o seu repertório, aquilo que você acompanha dentro das aulas de atualidades. Né? Então aqui você vai trazer uma causa para o problema, você vai analisar uma consequência, um impacto daquela situação, problema apresentada pela banca, você vai trazer um dado estatístico, você vai trazer um exemplo, a exemplificação sempre cai muito bem, você vai trazer um testemunho de autoridade, um argumento de autoridade, testemunho de autoridade, uma citação, enfim, uma explicação. São várias as estratégias, tá? Isso aqui a gente chama de estratégias de fundamentação. Seja para argumentar e defender uma tese no texto dissertativo argumentativo, seja para narrar, para informar sobre algum assunto. Tudo bem? Mas como eu disse para vocês, a nossa dica aqui é por banca. E eu queria chamar atenção para dois tipos de comportamentos. Primeiro, se você for para a FCC e também se você for para um Sebrasp. Só lembrando que isso que eu falo, gente, não é regra, tá? Não é uma regra, não é uma obrigatoriedade, mas uma possibilidade. Se a gente for nos textos nota máxima da FCC, muitos têm citações, tem esse argumento de autoridade, esse testemunho de autoridade. E aqui você vai usar o quê? Você vai usar pensadores, especialistas, filósofos, sociólogos, antropólogos, enfim, os grandes teóricos das mais variadas áreas do conhecimento, tá? Isso daqui, características específicas da FCC, porque é uma banca que tem lá temas subjetivos, tem temas abstratos e tem os seus temas filosóficos, beleza? Aquelas questões mais comportamentais, a felicidade, a solidariedade, a individualidade, a privacidade, a superexposição e coisas do tipo. No Sebrasp, banca raiz CESP aqui, né? Concurseiro raiz fala CESP, é isso que a galera fala por aí. No Sebrasp já tem uma diferença. O Sebrasp é uma banca mais conteudista. O que cai muito bem aqui, ó? Exemplo cai muito bem. Dado estatístico cai muito bem, principalmente o caso do dado, se for um texto dissertativo expositivo, né, onde você só tem que informar sobre o tema. Mas o dado pode também trazer uma análise da sua fundamentação, da sua tese no dissertativo argumentativo. Isso daqui por quê? Porque é o instante que você concretiza, é a concretização da sua análise. Você está dando luz, você está fazendo o cara entender que aquilo é concreto, por conta do seu dado, do seu exemplo. Lembrando que eu gosto de falar que é uma banca conteudista, porque os temas em si são temas de elevada concretude, né? São temas muito dentro desse propósito. Professor, por que é importante reconhecer aqui essas características? Porque, de certa forma, o que você consegue fazer? Você consegue antecipar o seu problema. Numa aula de atualidade, você vai filtrar aqui, no caso, vou fazer uma FCC, esse tipo de fundamentação. No caso de um Sebrasp, principalmente esse. Só lembrando que não é uma regra, a gente tem tantas outras possibilidades para fundamentar um bom texto, tá? Aqui é uma dica conhecendo um pouquinho do perfil da banca. Gostou? Deixa o joinha. Valeu, beijo no coração, a gente se vê na próxima dica.